eu conheci o pai do Júnior, a ideia que a minha mãe teve? Ah, então vou conversar com o pai do Júnior. E um belo dia minha mãe chamou o pai do Júnior e perguntou, olha, você gosta dela? Ele disse, sim, gosto dela. Pois é, ela tá dizendo que vocês dois se gostam, que vocês estão namorando, então eu queria saber se tu não quer morar com ela, porque, olha o que a mãe falou, eu já tô perto de morrer, até hoje a mãe fala isso, que já tá perto de morrer. Eu já tô perto de morrer, eu não tenho com quem deixar ela, então se vocês dois se casar, né? Então você já cuida dela pra mim, você já fica sendo o marido dela, você cuida dela pra mim. Nesse período, eu não sabia o que era morar e se ajuntar. Gente, eu tinha 12 anos, 11 anos ou era 12 anos nesse período, entendeu? Aí minha mãe falou, pronto, esse... Gente, uma pausa aqui só para mostrar a foto do pai do Júnior, que eu tive que entrar no WhatsApp para pegar essa foto, porque todas as fotos que tinha o pai do Júnior com a gente, que tinham com o Júnior bebezinho, o pai da Flávia destruiu tudo quando tava morando comigo. Ele cortou todas as fotos que tinham o rosto do pai do Júnior e não ficou uma para contar a história. Então, só tem essa daqui do WhatsApp. O rapaz pegou as coisas dele e foi morar lá em casa comigo, né? Aí já não fiquei sozinha, fiquei com ele. Pra mim era normal, porque se a minha mãe falou que é assim, era assim. Eu não entendi, eu juro, gente, eu não tinha maldade, eu não tinha de não, nem dizer que queria e nem dizer que não queria. Até porque minha mãe nunca me perguntou, tu quer morar com ele? Não, a mãe não me perguntou. Ela simplesmente conversou com ele e disse isso que eu tô dizendo pra vocês. Ela disse que estava perto de morrer e que era bom que ele cuidasse de mim. Que se um dia eu puder gravar com minha mãe, ela também vai afirmar isso aí, entendeu? Porque foi isso que aconteceu. E eu não vi que foi maldade da minha mãe, ela só queria cuidar de mim e tudo mais. Tá, peguei e se juntei com esse homem, né? Com o pai do Júnior, que até hoje eu falo, mas mãe, por que a senhora não me casou em vez de me ajuntar? Ela diz assim, se eu tivesse te casado, agora é uma dificuldade para descasar. Aí o que acontece? Lá vai eu, com 12 anos, ter marido, né? Mas pra mim era normal. Aí começou, nesse mesmo período que ela me casou, um belo dia eu fui visitar ela. Ela já tinha saído desse quarto, foi pra outro quarto mais próximo de casa, né? E um dia eu fui visitar ela de tarde, tinha chegado da escola, que eu continuei estudando, meu marido trabalhava, né? Como eu falei, na entrega de bebida e tudo mais. E aí eu saí de tardezinha da escola, fui visitar ela, né? Era aniversário dela, olha só, era aniversário da minha mãe. E eu fui fazer surpresa pra ela também. Fiz um bolinho e levei lá com um refrigerante. Quando eu cheguei lá, esse marido dela ainda tratou a gente mal. Olha só, sempre aniversário era o caos, era o fim. Aí esse marido dela ainda tratou a gente mal. Eu sei que a gente bateu rapidinho, parabéns. Não podia fazer barulho também onde ela morava, porque era tipo uns kitnet. Aí eu fui, comi só um pedaço do bolo lá, mais ela, e vim embora pra casa. Quando eu tava subindo pra vir embora, aí minha mãe veio comigo pra me deixar, né? A gente subiu lá da Coab, que já era outra Coab de baixo, né? Aí a gente subiu nós duas. Quando a gente tava subindo, aliás, eu subi sozinha. Quando eu tava subindo, lá próximo de onde a minha irmã trabalhava, tinha um pessoal lá que tinha contato com o pessoal que ela foi embora. Aí nisso receberam um telefonema e falaram assim, aí eu ia subindo, né? E falaram, ó, cadê tua mãe? Aí eu falei, a mãe tá morando ali embaixo. Não, porque a gente recebeu um telefonema da tua irmã. E a tua irmã faz a dia que liga, aliás, o marido dela liga querendo falar com vocês, querendo achar a tua mãe pra poder dar notícia da tua irmã. Aí eu disse, então pronto, eu vou chamar minha mãe agora pra ela vir aqui conversar com você. Aí eu desci de novo, corri, bati lá na porta e disse, mãe, a minha irmã tá querendo entrar em contato com a senhora, aquela que tá desaparecida, de 4 anos, que a mãe chorava dia e noite por causa dessa minha irmã. Aí tá, nesse mesmo período aí, minha mãe falou com esse pessoal no telefone e tudo mais, acertaram no outro dia ele ligar, né, o marido da minha irmã, que tinha desaparecido há 4 anos, ligar e falar com a minha mãe. E minha mãe até faltou nesse dia do serviço, avisou que não ia, porque ia receber um telefonema e tudo mais. Sei que minha mãe foi receber esse telefonema, e nisso era o marido da minha irmã dizendo que ele estava vindo embora. A minha irmã não queria que contasse, mas que ele estava vindo embora de lá de onde ele estava para Santa Catarina. E a minha irmã já tinha tido 2 filhos nesse meio período já, né, de 4 anos. Minha irmã tinha 2 meninas já. E ele estava vindo embora e ele queria ter contato, porque justamente ele não achava certo que a minha irmã estava esse tempo todo sem ver a minha mãe. E isso tudo, eu acho que foi assim, as orações da minha mãe, entendeu? Que ela orava 24 horas, ela era da Igreja Assembleia de Deus, né? Inclusive a gente foi criado na Igreja Assembleia de Deus desde pequeno, né? E todo culto a gente aceitava Jesus, eu e meu irmão. Todo culto, nós era pequeno, dizia que aceitar Jesus, eu e meu irmão levantava a mão e nós ia, né? Pra aceitar Jesus. Mesmo minha mãe com o marido bebedor de cachaça, ela ia pra igreja direto. Ela era crente, mas o marido dela não era. Aí tá. Minha mãe, graças a Deus, nunca foi de beber nem de fumar, não. Ela sempre... O erro dela era só até com esses maridos errados, que ela já era trabalhadeira. Então ela não precisava desses maridos, mas ela achava que tinha que ter um marido, igual eu hoje. Aí tá.
A minha mãe pegou, né, e recebeu esse telefonema, minha irmã já tava vindo, beleza. O que que minha mãe disse? A partir de agora, não quero mais marido. Pegou e largou esse gambiarra velho dela, né. A partir desse momento, minha mãe mudou da água pro vinho. Abandonou esse marido velho dela, disse, olha, não quero mais, agora não vou mais querer marido nenhum. Aí foi, voltou pra casa, e isso eu já tava casada, nem precisava mais estar casada, porque foi ligeiro, acho que não foi questão de um mês, a minha mãe já veio pra casa. E nesse meio tempo, eu tava casada dentro de casa, mas a minha mãe ainda fazia compra. Nesse dia mesmo que o pai do Júnior foi morar comigo, a geladeira tava cheia. Minha mãe fez uma compra, deixou a geladeira cheia, minha mãe limpou a casa inteira, nós duas limpemos, entendeu? Então o pai do Júnior só chegou e pronto, tudo pronto, não precisou comprar nada, porque a casa já tinha tudo, né? Aí nisso a minha irmã apareceu, né? Minha mãe voltou pra casa, minha irmã apareceu até lá na cidade de onde eu vim agora, né? Breu Branco. Nós morávamos em Tucuruí e minha irmã apareceu lá no Breu. E nisso, quando a minha irmã apareceu, segundo a minha mãe conta que quando elas foram ver a minha irmã, né? E a primeira coisa que a minha irmã disse foi: a senhora ainda tá com aquele marido? Porque se tiver com aquele marido lá, que era o Francisco, né? O que batia nela. Se ela tiver com esse marido, eu não quero nem ver, nem ter contato com ninguém aí, não. Aí a mãe, não, já separei dele e tudo mais, ele já foi embora. Ah, então tá bom. Aí foi que a minha irmã teve contato com a minha mãe, entendeu? Porque realmente minha irmã tinha ido magoada por causa disso aí. Tá, e aí foi, eu já tava lá, né, com meu marido e tudo mais, aí minha mãe voltou pra casa, e aí meu irmão separou da esposa dele, né, o meu irmão tava lá morando na casa da sogra, separou e veio pra dentro de casa. Aí essa minha irmã que tinha aparecido depois de 4 anos, largou o marido dela, veio pra dentro de casa com as 2 filhas, entendeu, lá pra casa da mãe. Fia, não precisava mais eu estar casada, entendeu? Mas como eu já estava casada, eu continuei, né? E nisso, quando eu continuei, a minha mãe nunca falou assim, não, descasa. Não, a gente continuou, morando todo mundo na mesma casa. A minha mãe, o meu irmão que tinha separado da esposa, a minha irmã que estava separada do marido com as 2 filhas, fiquemos todo mundo lá em casa. Nisso que eu me recordo, fui e já tava com 2 anos que eu tava morando com o pai do Júnior e nada de engravidar. Os vizinhos, todo mundo falava, porque tem problema. Gente, lá onde eu moro, o povo acha assim, que casou, tu já tem que engravidar logo. E, tipo, já tá sabendo que a gente é novo. Devia falar, não, você não devia nem casar e muito menos ter filho. Não, pra lá não. A cultura nossa, desde que eu me recordo, é essa. Você tá com 12, 13 anos, já tem que casar e em seguida já tem que ter a penca de menina, entendeu? Parece tipo assim, que os mais velhos, eu me lasquei, tu vai se lascar também. Então todo mundo, os vizinhos tudo enchia o saco, dizendo, um de vocês é estéril, porque não estão casados, estão juntos já esse tempo todo. Eu tava com 12 quando eu me ajuntei e já tava com 13, 14, já tava perto de completar os 14. Não, tava com 12, aí depois, já tava com 1 ano que eu tava casada e não tinha filho, entendeu? Aí que é certo que depois do nada, engravidei do Júnior. Já tive o Júnior com os 14 anos, pra vocês terem ideia, entendeu? Então com 12 anos, 13 anos eu já tava grávida, porque eu tive o Júnior no mês de abril e completei 15 anos em março. Em maio. O Júnior nasceu em abril e eu completei 15 anos em maio, no mês seguinte. Ou seja, tive o Júnior, eu tava grávida do Júnior com uns 14, né? E completei 15. Aí foi o meu primeiro filho. O que acontece? Já no finalzinho da gravidez, meu marido trabalhava vendendo distribuidor de cachaça, de cerveja e tudo mais, né? E eu tava grávida, né? E esse pai do Júnior queria muito. O Júnior é Júnior desde antes dele nascer, entendeu? O pai dele queria que o nome dele fosse Júnior. Juninho. Como todo mundo ficava cobrando que a gente tinha que ter filho, né? E o pai do Júnior queria muito ter filho, né? E aí ele falou, o Juninho, eu queria tanto ter um filho chamado Júnior. E aí o Júnior já era Júnior antes de nascer. Aí quando eu engravidei, né? O Júnior. Caso pra ser Júnior tem que ser o nome do pai completo, né? E aí o bendito do pai dele colocou o nome dele todinho na criança. Olha só, minha gente. Aí tive o filho, né? Só que no finalzinho da minha gravidez, né? Já tava grávida e tudo mais, já tava com uns 8, 9 meses. O pai do Júnior trabalhava nessa distribuidora de bebida e ele não bebia. Só que depois disso ele começou a beber, entendeu? Começou a ir para jogo, jogar bola nesses times, montaram logo um time lá na rua de casa e eles iam, eles inventaram de pescar, né? Nesse mesmo período também de que eu engravidei, eles já inventaram de pescar, então eles iam sempre para pescar, só que pescar que nada, entendeu? É igualzinho aquela música, pescar que nada, vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. Pois nesse meio período ele tava indo, era justamente pra sem vergonha, pra safadeza, entendeu?
E eu não sabia, entendeu? E aí pronto, começou o inferno, eu buchuda, né? E aí começou o inferno, a gente brigava e tudo mais. Nesse meio período, ganhei o Júnior, parei o Júnior, né? Fui ganhar o Júnior. Me lembro ainda dos últimos meses, a gente ainda brigou uma vez e ele bateu na minha barriga e me empurrou. Isso nunca contei pra ninguém, porque pra mim, né? Tava ali vivendo só. Aí, nos últimos meses, a gente brigou e tudo mais. Não prestou mais o casamento, que antes prestava. Ele era muito gentil, ele era muito atencioso, não bebia e tudo mais. Depois que eu engravidei, foi diferente já, né? Quando eu ganhei o Júnior, assim que o Júnior nasceu, eu acho que o Júnior não tava nem com um mês, ele começou a dizer que queria voltar pro Maranhão. Que ele era do Maranhão e queria voltar pro Maranhão, e a gente sem entender, porque ele já tinha vindo do Maranhão para trabalhar no Pará. Porque lá no Maranhão não tinha serviço, não tinha emprego, e quando tinha, ganhava muito menos que lá no Pará. Então ele já tinha ido pro Pará para ganhar mais, para trabalhar e ganhar mais. Só que o que acontece? Nesse período que ele começou a dizer que queria ir embora, ele já estava com outra mulher buchuda também, que no caso tinha ganhado o neném junto comigo, entendeu? Eu ganhei e ela ganhou também. Só que, e aí ele começou a dizer que ia embora. Sei que quando deu com 7 meses, ele começou, com um mês de nascido do Júnior, ele já começou a dizer que ia, que ele tinha que voltar pro Maranhão para trabalhar, porque não tava bom no Pará e ele tinha que voltar. A gente ficou todo mundo sem entender, mas que nem eu disse pra vocês, eu só existia, eu não sabia de nada. Aí ele pegou e disse, então vou voltar pro Maranhão. Aí quando o Júnior deu 7 meses, ele arrumou as coisas dele, né? Ele tirou a habilitação dele lá no Pará, né? E já tava terminando de tirar a habilitação, pegou, arrumou as coisas e disse que ia pro Maranhão, né? Insistiu, querendo que eu fosse também, né? Só que naquele tempo, a minha mãe, em vez de dizer assim, minha filha vai, casou, tem que acompanhar o marido. Não, o que minha mãe disse? Minha mãe disse, não, você fica aqui, você tem que ficar aqui em casa. Tanto é que a gente morava todo mundo com ela, né? E ela não queria se apartar dos filhos. Aí ela, não, fica aqui em casa, que... se tu for embora, como é que vai ser lá no Maranhão, muito longe, não vai não. Sei que a mãe falou várias vezes pra mim não ir, aí eu disse, não, também não quero ir não, quero ficar aqui. Aí ele, então tu fica aí e eu vou, né, vou arrumar trabalho pra lá e depois eu volto, ou então tu vai pra lá. Eu podia ter ido com ele, não fui, né, ele foi-se embora. Arrumou as coisas dele e foi. E ainda fez o favor de levar o registro de nascimento do menino. Antes dele ir, ele foi lá e registrou o menino sozinho, né? Botou o nome dele, que eu fiquei puta da vida, porque botou o nome dele todinho, não tem meu sobrenome. No nome do Júnior não tem meu sobrenome, só tem o sobrenome dele todinho pra poder ser Júnior no final. Nem sei se isso é certo, mas agora já não interessa, porque o nome do menino, infelizmente, é o mesmo nome dele. Aí tá, ele pegou e foi-se embora, né? Depois de um mês que ele foi embora, o Júnior tava com 7 meses, o Júnior adoeceu, a criança é bicho danada, eles entendem, ó. O Júnior tava com 7 meses de nascido, o Júnior deu febre, o bichinho adoeceu, e ele foi pra lá e pronto. Depois disso ele não mandava dinheiro pra nós, ele não mandava mais nada, entendeu? E nesse período também não vou mentir, eu comecei a ir pra festa mesmo, eu não tava nem aí, né? Eu pedia pra mãe olhar e muitas vezes eu saía sem a mãe saber e deixava o menino com a mãe. E comecei a estudar de noite também, comecei na bagaceira, né? Por quê? Porque eu descobri, depois de um mês que ele foi embora, eu descobri que tinha outra mulher que tinha ganhado um bebê dele, né? E que pra não ficar nem com ela e nem comigo, porque o pai da outra queria que ele casasse, né? E aí como é que ele ia casar se ele já tava casado comigo, entendeu? Se ele já tava morando comigo, né? E aí disse que o pai da outra falou que se ele não casasse ia matar ele. Aí o que ele fez? Capou o gatinho dele, foi embora pro Piauí, pro Maranhão, né? E nisso voltei a estudar de novo, né? Fiquei desgostosa da vida, que eu descobri, né, que ele tinha essa outra menina. Disse que um dia essa menina foi subindo na rua de casa pra falar, né? Tô com um recém-nascido aqui e é dele, né? E aí disse que o meu irmão foi que falou, não vá não, que a minha irmã tá de resguardo, ela também acabou de ganhar o neném, então deixa isso aí pra vocês resolver depois, vocês resolvem, porque pra não atrapalhar. E aí disse que meu irmão mandou essa mulher ir embora. A mulher foi até lá na rua de casa pra falar que o cabo era sem vergonha, entendeu? E eu sem saber de nada, gente, eu só existia. Fiquei certo que, beleza, foi-se embora pro Maranhão. E aí depois disso, né, voltei a estudar e comecei a querer ir pra festa e tudo mais, que eu fiquei revoltada, gente, eu fiquei revoltada no dia mesmo que eu descobri que ele tinha essa outra lá. Eu chorei tanto, e aí depois aí a minha mãe, não te preocupa não, que eu vou te ajudar a cuidar dele. Realmente, a mãe foi o bicho da goiaba, ela me ajudou a cuidar do Júnior como se ela fosse o pai, entendeu? Porque ela viu que ela tinha me metido nessa boca de casar, então ela também não ia me deixar sozinha nessa boca sozinha, entendeu? Então a minha mãe me ajudou, né?
né? Graças a Deus a minha mãe me ajudou bastante mesmo nesse período. E ela ficava zangada porque eu ia pra festa e eu deixava o menino às vezes dormindo e ela queria me bater. A mãe até um dia desse me batia, minha gente, de corda, entendeu? Porque eu era danisca também. A mãe virou o bicho da goiaba podre. E aí eu comecei para as festas e tudo mais, né? E estudava de noite. Nisso encontrei pai de Flávia. Aí o Júnior já tava grande, já ia fazer 1 ano, né? Ele, na verdade, foi quando o Júnior foi completar. É sempre nos aniversários, minha gente. Olha. Aí o Júnior ia completar 1 ano. Nós tínhamos ido pra casa da minha irmã Graça, lá no Breu. A gente morava em Tucuruí e foi pra casa da minha irmã Graça. Eu, a mãe e o Júnior. O Júnior pequenininho, né? Com carrinho de bebê e tudo mais. Quando deu na hora de vir, na hora de a gente vir de lá do Breu pra casa, tinha que esperar a van passar. A gente pegava a van. Nesse período a gente passava ônibus e passavam as vanzinhas, né? Que é aqueles carrinhos de frete que a gente vai todo mundo e paga passagem, né? E nisso nós estávamos na parada de ônibus, já era tarde, já o ônibus eu acho que já tinha passado. E aí passou o pai da Flávia, que ele era motorista de van. E aí a gente... Lá eu e a mãe esperando, né? E aí ele passou, o pai da Flávia passou, né? E aí disse, se quiser eu levo vocês. Ele tava sem ninguém, ele não tinha passageiro. Se vocês quiserem eu levo vocês, estou indo pra Tucuruí e tudo mais, vocês me dão só o dia da passagem aí, eu levo vocês. Aí já foi gentil, pegou o carrinho do Júnior, colocou lá atrás. E nisso a gente foi conversando, né? Todo mundo, aí contemos, nós somos desse tipo de gente que todo mundo que a gente vê, a gente conta a vida da gente todinha, né? Eu e a mãe. E a nossa família. Aí a gente conta a vida da gente todinha, ligeirinho, né? Aí nós fomos contemos tudo mais. E aí essa criança, e aí ele viu, né? Que nós contemos que o pai do Júnior tinha abandonado ele, o menino tinha 7 meses, e o pai dele foi embora pro Maranhão, nunca mais deu notícia. E realmente mesmo, a gente perdeu o contato com ele, porque a gente só se falava no orelhão. Naquele tempo não tinha telefone fixo. Era um orelhão no final da rua que tocava e as pessoas davam a notícia, né? Pra gente que tinha alguém querendo falar com a gente, marcava o horário, a gente ia lá pro orelhão pra falar. E nisso, lá na rua, já tocou o telefone, e aí todo mundo se conhecia. Aí, o Josa quer falar com a Preta. A Preta tá danada aqui, ó, indo pra festa e saindo aqui, ó, pode ficar por aí mesmo, porque ela já arrumou, foi outro já. Falaram pra ele isso aí, entendeu? E realmente, o Ratá não tava mais nem aí não, porque ele já tinha me traído, já tinha até uma mulher e abandonou ela e eu, entendeu? Então, eram 2 crianças que ele tinha abandonado. Eu nem sei se era uma menina ou se era um menino, mas parece que era um menino também, então são 2 meninos abandonados. Então, eu não tava mais nem aí mesmo, não. Se eu ter o pau da barraca, eu queria mais era dançar, ir pra festa e tudo mais. Nisso, eu peguei e fiquei, né, na bagaceira lá, né? E aí comecei a me envolver com o pai de Flávia, né? Que aí ele trabalhava numa van, e aí ele buscava a gente. Aí foi o aniversário do Júnior, ele foi buscar o bolo do Júnior lá no local, né? Onde a gente tinha encomendado o bolo. Aí bateu o parabéns do Júnior de 1 ano e tudo mais. E aí fiquemos nesse contato, eu e o pai do Júnior. E eu estudava à noite e tudo mais. E aí, nesse meio tempo, falaram pro pai do Júnior assim, ou pro pai da Flávia, né? Que aí já foi o pai da Flávia. Falaram pro pai da Flávia assim, olha, que eu era ruim, gente, pensa, eu era ruim, pensa, menininha ruim, era eu assim, tipo assim, depois disso, entendeu? Eu fiquei assim, que homem pra mim não prestava, que ele não valia nada e tudo mais, e aí disseram pra ele assim, essa daí não tem jeito não. Ela fala tão mal de homem, e pra tu acalmar e ficar com ela, vai ter que engravidar ela, porque vaca, a gente só amansa ela buchuda. Falaram pra ele isso aí. Quem falou isso aí pra ele? Era um suposto padrinho do Júnior, que ia ser, que era o seu Batista. Que era mais ou menos um namorado da minha irmã, né? Minha irmã mais velha, da outra minha irmã mais velha. Aí, minha gente, o que é certo é que... falaram isso pro pai da Flávia, né? Engravida ela que a gente amansa a vaca é buchuda. Mete um fio nela que ela se aquieta. E aí eu tava no auge, né, curtindo a minha vida ali, indo pra escola, estudava à noite, e às vezes eu em vez de ir pra escola, eu ia pras festas mesmo, e a mãe ficava olhando o Júnior, e ela se zangava porque eu só chegava já lá de madrugada, a mãe tava com dor de cabeça comigo, entendeu? E foi isso, minha gente. Aí o pai da Flávia, o que ele fez? A gente ficava, não sei nem se eu falo essas intimidades aqui, mas a gente só ficava de noite, entendeu? E detalhe, o pai do Júnior era mais velho do que eu, e o pai da Flávia também é muito mais velho que eu, entendeu? A diferença de idade, eu nem sei dizer quanto que é, eu só sei que é muita diferença de idade. Tipo, eu com uns 18, 20 anos, e ele com uns 40, 50 por aí assim. Ou, por isso aí.
Que é certo, minha gente, que eu só ficava com ele de noite. E só no escuro. Porque eu não gostava tipo, eu tinha um trauma lá que eu não fazia coisa. Não fazia sexo no claro, só no escuro. Então o que acontece? Nesse meio tempo, eu ficava com o pai do Júnior e aí acabou que eu engravidei. Não vou falar o detalhe Tá, vou falar. Eu sempre perguntava pra ele se ele tinha botado camisinha, né? E aí ele disse que tinha botado. Só que ele não tinha colocado, gente. Ele tinha colocado... Não tem aquelas ligas de dinheiro? Ele colocou aquelas ligas de dinheiro em redor. Hoje em dia vocês vão dizer assim, mas tu, uma menina dessa, ter sido enganada desse jeito? Eu vou dizer que sim. Gente, como eu falei, eu era muito besta, muito burra, entendeu? Então, como a gente só fazia no escuro, eu passei a mão, tava lá a liguinha, no local lá certo, entendeu? A liguinha. Então eu pensei, é a liguinha da camisinha. Mas não era uma liguinha de camisinha, era uma liguinha de dinheiro, daquelas liguinhas de dinheiro, borrachinha de dinheiro. Que ele tinha botado lá e tava dizendo que era camisinha, e não tinha camisinha. Ou seja, eu engravidei de Flávia. Quando eu engravidei de Flávia, né, aí eu tava estudando à noite, aí pronto, já parei meus estudos de novo, pela segunda vez eu tinha parado os estudos, porque quando eu tava lá morando com o meu marido também, o pai do Júnior, eu parei de ir pra escola, porque lá na escola ninguém tinha marido, e só eu tinha, entendeu? Todo mundo da mesma idade que eu, e ninguém tinha marido, e eu tinha vergonha, porque todo mundo falava, tu já tem marido, e aí eu ficava com vergonha na escola, então eu parei de estudar. Eu acho que na quinta, sexta série eu parei de estudar com o pai do Júnior. Aí voltei a estudar depois que separei do pai do Júnior. Aí encontrei o pai da Flávia. Já tava ali na oitava série, entendeu? Já tava ali na oitava série. E aí engravidei de novo. Lá vai de novo parar meus estudos, porque tava grávida da Flávia, né? Com o pai da Flávia. Aí engravidei do pai da Flávia, a gente não tava morando junto, entendeu? E aí começou o inferno, porque como eu não tava morando junto, eu já tinha o Júnior e morava junto com a mãe, aí a mãe começou a encher meu saco. Nesse meio tempo já só tava morando eu, a mãe e o meu irmão. A minha irmã, que tinha separado do marido, já tinha de morar sozinha, ela já não tava morando mais com a gente. Então... ficou eu buchuda da minha outra filha, que era a Flávia, né? Morando junto com a mãe. E aí a mãe começou a me perturbar. E outra, eu enjoei o pai da Flávia, que eu não queria ver ele nem pintado de rosa, que é a cor que eu mais gosto. Eu não queria ver ele pintado nem de rosa. Não queria ver ele de jeito nenhum, porque ele me enguiava quando ele chegava. Eu abusei ele de um tanto, minha gente, que vocês não querem saber. Ao ponto de vomitar quando eu via ele, entendeu? Menina, e nisso... eu peguei e tava buchuda, né? E a mãe comigo lá em casa, agora são duas crianças em vez de uma, e agora como é que vai cuidar? Porque o pai do primeiro já não ajuda, e agora com esse outro. Sei que foi 9 meses eu ouvindo minha mãe brigar e dizendo pra mim que a gente ia dar a Flávia no hospital. Quando eu parisse a Flávia, era pra nós deixar ela lá no hospital, né? E aí eu disse, eu só escutava e dizia, tá bom, a senhora que sabe. Eu sempre fui de, tá bom, a senhora que sabe, a senhora que sabe, a senhora que sabe. E aí, parei a Flávia. Quando eu ganhei a Flávia, no mesmo dia que eu ganhei, aí antes de eu ganhar a Flávia, a mãe dizia, dá um jeito nisso aí, dá um jeito nisso aí. Então eu queria era abortar, entendeu? Várias vezes eu tomei remédio querendo abortar, esse tal de chá de buchinha, disseram que chá de buchinha era bom, né? Um remedinho que tinha lá. E eu fiz esse chá de buchinha, tomei, eu fazia era vomitar, porque não segurava dentro da barriga de jeito nenhum, não. Eu vomitava, eu tomei Coca-Cola com um negócio lá, que eu até esqueci o nome, era um comprimidinho assim, daqueles comprimidinhos que é 2 cores. Com Coca-Cola me ensinaram, né? É bom a Coca-Cola com tal de um remédio lá. Tomei essa Coca-Cola com esse negócio, que depois eu passei, foi tempo sem querer beber Coca-Cola, porque eu senti o gosto daquilo ali, vomitei tudo também, não perdi Flávia. Falaram que eu tinha que ir atrás de um remédio, não sei aonde, eu fui atrás desse remédio também, não deu chá de cabaça. Fui tomar esse chá de cabaça pra abortar a Flávia também, não deu certo, que vomitei tudo. Aí o que eu fiz? Falei com o pai da Flávia, o Manel, o nome dele era Manuel. Manel, não dá pra ficar com essa menina não, que a mãe tá enchendo meu saco, eu tenho que abortar. E isso no começo, já não foi antes de parir não, bem no comecinho, né? Tentei tudo, até uns 3 meses de gravidez da Flávia, porque a segunda eu tinha informação, que eu comecei a pesquisar, né? E aí eu tive a informação que até os 3 meses eu conseguia abortar. Depois dos 3 meses não tinha mais como não. Segurava e não saía mais. Aí até os 3 meses eu tomei tudo quanto foi tipo de remédio, não deu certo. Aí eu fui e procurei o pai da Flávia. Olha, Manel, eu preciso de remédio pra mim
abortar a menina porque a mãe não quer e eu não quero e não tem condição porque eu já tenho um filho pequeno e eu não posso ter essa segunda menina aí. Fui e falei com ele, aí ele disse, tá bom, eu vou arrumar um remédio pra você amanhã.